Você sabia que a redação é a área do conhecimento do Enem que com toda certeza vai valer de 0 a 1000? E, humilde opinião, eu acredito que essa é uma das áreas do conhecimento que demanda de menos tempo para você ficar craque. Então, diferente das outras áreas que você vai ter que estudar para conseguir acertar questões, na redação o seu único foco tem que ser escrever um bom texto. Ou seja, dá para você ficar craque em redação do Enem em menos tempo do que você ficaria nas outras áreas do conhecimento. Então, sim, garantir uma boa nota da redação vai te deixar bem mais perto de ser aprovado na universidade no curso dos seus sonhos. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020 por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos 3 anos eu venho aqui nesse canal e ajudo outros estudantes a também realizarem o sonho da aprovação. Inclusive, caso você ainda não seja inscrito e não tenha ativado o sininho para receber as notificações, já faz isso, porque eu vou estar aqui acompanhando vocês em toda essa trajetória com o Enem. A gente tem vídeo sobre tudo aqui no canal, então como estudar para o Enem, o que estudar para o Enem, qual a melhor estratégia, vários vídeos sobre redação também. Então aqui vocês vão encontrar muitos conteúdos que vão auxiliar vocês nessa trajetória, e eu vou estar aqui também depois que sair a nota do Enem, vou ajudar vocês com o SISU, para o Unifies, então já se inscreve e ativa o sininho para não perder. Inclusive, a gente tá tendo vídeos todo dia falando de Enem lá na rede vizinha também, sabe, o Ticoteco? Vou deixar meu arroba aqui. Bora começar com o nosso guia básico de sobrevivência para a redação do Enem, listando alguns pontos-chave sobre a redação que vocês precisam saber. Inclusive, agora que eu percebi que esse nome ficou muito longo, mas sem problema, segue o baile. Então, gente, a redação do Enem, ela normalmente segue o modelo dissertativo argumentativo. Ou seja, a prova sempre vai te dar um tema de cunho social, normalmente um problema que a sociedade vem enfrentando, e você precisa argumentar sobre esse tema e no final dar uma solução para ele. Então, normalmente, todos os textos bem pontuados do Enem, eles são estruturados em 4 parágrafos, podendo ser um pouquinho mais, mas normalmente segue esse esqueminha aí de 4 parágrafos. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma proposta de intervenção. Ah, Duda, como assim proposta de intervenção? Sim, gente, um problema que nem o governo conseguiu resolver, você vai ter que resolver ali, ó, na sua redação do Enem. Brincadeiras à parte, sim, você vai ter que meio que dar uma solução para esse problema. Não necessariamente você precisa ver a viabilidade dessa solução, mas você precisa dar uma solução. Vamos fazer assim, a gente fala desses 4 parágrafos separadamente, então, de como que se estrutura ali cada um deles. No final do vídeo, eu também vou passar para vocês 2 repertórios coringa que se encaixam em praticamente todos os temas de redação do Enem e que pode te salvar no Enem 2024, e também vou passar meio que uma proposta de intervenção coringa que eu seguia aí no decorrer do vídeo. Pode ser? Como o próprio nome já diz, o parágrafo de introdução vai ser onde você vai introduzir o tema da sua redação e um pouco do que você vai abordar nos 2 desenvolvimentos. E eu tinha um jeito ali de começar a minha redação do Enem que eu usava todas as vezes. Por quê? Eu não sei vocês, mas a minha maior dificuldade quando se tratava da redação era sempre começar o meu texto. Então assim, depois que eu começava, parecia que fluía e eu conseguia terminar o meu texto sem maiores problemas. Mas aquele começar de, meu Deus, o que eu vou escrever, como que eu começo, era algo que sempre me travava um pouco. Então, o que eu fiz? Eu comecei a sempre iniciar as minhas redações do Enem com um repertório. E uma coisa muito importante da gente já ter aqui estabelecida sobre repertório quando a gente fala de redação do Enem. Repertório não é só frase de filósofo e acontecimento histórico. Você não precisa ficar fritando a sua cabeça para decorar o que o filósofo tal falou. Por quê? Repertório é todo conhecimento prévio seu que pode agregar para aquela discussão do tema. Então, uma música, um livro, uma história em quadrinhos que você está lendo, um poema que você leu, qualquer coisa. Tipo, literalmente qualquer conhecimento prévio seu, pode ser de cultura pop, etc., já vai servir como um repertório para a sua redação. Então, por exemplo, a redação do Enem 2020, que foi o Enem que me aprovou, era sobre o estigma associado às doenças mentais no Brasil, se eu não me engano. E eu comecei a minha redação falando sobre a série 30 Reasons Why, que ainda estava no auge na época. E assim, é uma série que fala muito sobre saúde mental, uma série até pesada. Mas eu comecei introduzindo essa série. E aí, sempre que eu colocava esse repertório, eu colocava um ganchinho ali. Então, na série tal acontece isso, isso, isso. E fora da realidade, isso também acontece na sociedade brasileira. O estigma associado às doenças mentais também está presente. Então, assim, eu sempre colocava uma coisa da ficção, aí eu trazia esse ganchinho fora da ficção, tal ato não destoa da realidade brasileira,
E dessa forma eu já conseguia introduzir o tema, então eu introduzia por meio de uma série que eu tinha assistido, e já por meio desse gancho conseguia puxar isso que eu estava trazendo na ficção para a realidade. Então logo depois de usar esse gancho e trazer aquela situação que eu falei que acontecia na ficção para a realidade, eu já apresentava as minhas duas teses. Teses vão ser basicamente os seus argumentos que você vai desenvolver no seu texto. Então, por exemplo, quando eu falei do estigma associado às doenças mentais no Brasil, quais foram as minhas duas teses? Uma foi a falta de informação e a outra foi o preconceito. Porque no decorrer de todo o meu texto, eu defendi que a falta de informação gera o preconceito, gera esse estigma associado às doenças mentais. E uma coisa muito importante também de você saber das teses é que se você conseguir colocar elas na ordem, é melhor. Então, por exemplo, a sua tese 1, a primeira que você coloca na sua introdução, seja o seu desenvolvimento 1, enquanto a tese 2, a segunda que você vai colocar na sua introdução, seja o seu desenvolvimento 2, porque isso vale ponto naquela competência que vai medir se você teve uma boa organização e progressão textual na sua redação do Enem. Então, se você conseguir colocar as teses em ordem, é muito bom. E essa tese que eu usava em todas as minhas redações, esse modelo, né, de teses, eu peguei no canal da Poxa Lulu, na época eu adorava assistir os vídeos de redação dela, e basicamente era uma tese, seja pelo tananã, seja pelo tananã. Então, seja pelo tese número 1, seja pelo tese número 2. Então, dessa forma, eu sempre usava esse meio que modelinho coringa de introdução. Então, eu trazia um repertório, esse gancho, fora da ficção, tal ato não destoa da realidade brasileira, do estigma associado às doenças mentais, seja pela falta de informação, seja pelo preconceito enraizado no nosso país. Então eu sempre usava meio que esse modelinho, espero que tenha dado para entender. Bora falar dos nossos desenvolvimentos, então? Como eu falei para vocês, gente, no desenvolvimento você vai desenvolver, que redundante, né? A sua tese. Então, por exemplo, na redação do Enem 2020, a minha primeira tese era falta de informação. Então, no meu parágrafo de desenvolvimento 1, eu ia defender, de acordo com o meu ponto de vista, por que a falta de informação gerava esse estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então, como que eu fazia isso? Usando repertórios. Nesse momento eu trouxe mais repertórios, argumentando a favor do meu ponto de vista, que inclusive também vale ponto nas competências ali da correção de redação do Enem. Então, os desenvolvimentos são aquele momento que você vai, de fato, conduzir o seu texto em prol do que você acredita relacionado àquele tema. Só lembrando, você não pode pegar a redação do Enem e falar, eu acho assim, assim, assado, e é isso. Não. Tudo que você colocar na sua redação tem que ter um embasamento, então você tem que comprovar aquilo que você está falando. Mas basicamente os desenvolvimentos é aquela parte principal, ali, aquele meio do seu texto onde você vai provar o seu ponto de vista. E não se esqueça de usar conectivos. Tem uma competência também de correção que vai ver muito esse uso de conectivos, que são basicamente aquelas palavrinhas que linkam uma oração na outra na sua redação, então uma frase na outra. Por exemplo, eu sempre usava conectivo para iniciar os meus parágrafos. Então, normalmente nos meus parágrafos de desenvolvimento, no primeiro deles eu usava o primordialmente para começar ali o que eu ia falar e o que eu ia defender no meu texto. E como eu sempre gostava de fazer minha redação do Enem nesse formato de causa e consequência, então, a falta de informação gera o preconceito. Um é consequência do outro. Então, eu sempre usava por conseguinte, que é basicamente por consequência, mas eu achava por conseguinte mais chique. Então, sempre também no meio dos desenvolvimentos, tenta ir usando esses conectivos para linkar. Eu tinha uma listinha de conectivos ali no meu caderno que eu sempre lia antes de começar uma redação do Enem, para ir decorando mesmo conectivos diferentes, para eu conseguir diversificar ali na hora da redação, e isso ajuda bastante a contar ponto. Então, tem uma listinha de conectivos aí numa parte do seu caderno e sempre dá uma olhadinha neles para ir decorando. Chegamos nela, na proposta de intervenção. Como eu falei para vocês, depois de vocês argumentarem em prol do seu ponto de vista, de vocês apresentarem tudo que tinham para apresentar no texto, o que vocês têm que fazer? No último parágrafo, vocês precisam dar uma solução para aquele problema que o país vem enfrentando. Então, por exemplo, eu tinha meio que um modelinho de proposta de intervenção coringa também que eu usava em todas as minhas redações do Enem. Então, se você pegar todas as minhas redações de treinamento e a minha redação do Enem 2020, você vai ver que ali a estrutura é a mesma. Só muda, obviamente, o tema da redação, então algumas coisas têm que mudar. Mas vamos lá, esse modelinho de proposta de intervenção coringa, eu vi num vídeo na época da irmã da Débora Ladim escrevendo uma redação, inclusive, muito obrigada, irmã da Débora Ladim. E eu descobri que, assim, quase todos os problemas podem ser resolvidos com um projeto de lei entregue à Câmara. Então, uma coisa que eu sempre fazia era, eu utilizava 2 ministérios, então é muito importante que você tenha ali alguns ministérios em mente, ou então agentes do governo que podem resolver isso, porque assim, na sua proposta de intervenção tem que ter os agentes
Então, eu usava, por exemplo, aqui, eu usei o Ministério Público e o Ministério da Educação. Então, eu falava que esses dois ministérios iam fazer uma parceria e entregar um projeto de lei à Câmara, de forma a implementar uma lei, etc, assim, tal, de forma a implementar aulas nas escolas. Então, por exemplo, eu sempre acreditava e acredito ainda hoje que muitos dos problemas sociais podem ser resolvidos por meio da educação. Então, quase sempre eu falava que esse projeto de lei que os ministérios iam entregar à Câmara ia ser para fazer alguma coisa nas escolas. Então, vão ter palestras de conscientização nas escolas, vai ter material didático nas escolas para estudar esse tipo de coisa. Então, assim, eu sempre tentava levar para o cunho da educação, porque eu acredito firmemente que muitos problemas podem ser resolvidos por meio da educação. Então, assim, sempre seguir esse modelinho. Dois ministérios que vão, em parceria, vão entregar um projeto de lei à Câmara de modo a acrescentar materiais didáticos e palestras de conscientização no ensino fundamental das escolas, então do 6º ao 9º ano das escolas públicas de todo o Brasil, por exemplo. No final da sua proposta de intervenção, você também tem que colocar o que você espera dessa ação. Então, o que vai acontecer depois que você fizer essa ação, depois, por exemplo, aqui na minha proposta de intervenção do Enem 2020, depois que essas palestras forem implementadas nas escolas para conscientizar as crianças e os jovens. O que eu espero que aconteça com isso? Eu espero que, por meio da educação, a falta de informação diminua e, dessa forma, o preconceito e esse estigma associado às doenças mentais diminua também. Então, nós vamos ter o quê? No futuro, adultos com uma mentalidade mais inclusiva, entendeu? Uma mentalidade menos preconceituosa. Então, basicamente, eu sempre seguia esse modelinho, mas eu sempre pegava dois ministérios porque eu achava mais fácil escolher os ministérios como agentes, mas não necessariamente precisa ser ministérios. Não, dois ministérios que fariam uma parceria, entregariam um projeto de lei à Câmara de modo a. Então, eu sempre usava algo relacionado à educação, de modo a ter palestras, de modo a ter material didático nas escolas. E dessa forma, com a conscientização nas escolas, no futuro teremos crianças mais inclusivas e assim por diante. Eu sempre seguia meio que esse modelinho aí e todas as minhas redações eram assim. E eu prometi, e aqui vamos nós. Vou passar para vocês dois repertórios coringa para que vocês utilizem na redação do Enem, que se encaixam em praticamente todos os temas. E, gente, esses repertórios me salvavam de maneiras incríveis. Um deles eu usei, inclusive, na redação do Enem 2020, porque chegou num dos desenvolvimentos ali, eu não sabia o que utilizar, então óbvio que esse repertório veio e me salvou. E os dois repertórios que eu tô falando são o artigo 5º e 6º da nossa Constituição Federal vigente. Eu vou deixar eles passando aqui, mas o artigo 5º vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, se encaixa em todos os temas de desigualdade social que o Enem possa vir a tratar. E o artigo 6º vai listar uma série de direitos que são garantidos a nós constitucionalmente. Então, assim, se você estiver escrevendo uma redação sobre educação, tem aqui. Sobre saúde, tem aqui. Sobre infância e proteção à maternidade, artigo 6º vai caber aí no seu texto. Então, assim, anotem esses dois repertórios coringa, porque pode ter certeza que eles vão te ajudar. E, gente, eu não sei vocês, mas eu acho, assim, muito chique você citar a Constituição Federal na sua redação. Parece que você sabe o que tá falando. E, mais uma vez, eu nem preciso dizer que vocês podem contar comigo pra tudo nessa trajetória de estudar pra Enem. Então, mais uma vez, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra receber todas as notificações. A gente vai ter muito conteúdo sobre isso ainda aqui no canal. E eu vou estar auxiliando vocês depois que sair a nota do Enem também. Então, Sisu Pro Unifies também mostra aqui no canal como que é a rotina e a vida de um universitário que mora sozinho em outro estado. Então já se inscreve e ativa o sininho. Não esquece também de deixar o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, porque o like mostra pro YouTube que esse é um bom conteúdo e faz com que ele entregue esse vídeo pra mais e mais pessoas. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais. Como eu disse, a gente tá tendo conteúdos exclusivos de Enem lá no Ticoteco e lá no Insta vocês conseguem acompanhar tudo que tá acontecendo aqui na rotina universitária em tempo real. A gente consegue ter mais interação por essas redes sociais também. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.